Olá pessoal, Antonella Chiarati do Centro Médico Veterinário Vitale em Santos. Vamos conversar um pouquinho agora sobre leishmaniose, que está bem alta. Vamos tirar algumas dúvidas? Gente, tá todo mundo comentando sobre a leishmaniose por causa das vacinas que foram cedidas pela prefeitura aqui em Santos, né? E eu achei, de cara, achei uma atitude fantástica. Por quê? Em primeiro lugar, a leishmaniose é uma doença onde o cão funciona como reservatório. Não existe prevenção para humanos, então a gente não tem como prevenir para gente humano a doença. A gente lida e vive com cães que podem ser reservatório da doença e a vacina é destinada para cães. Então achei muito bacana a atitude da prefeitura, muita gente procurou para saber, muita gente curiosidade com relação à vacina. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A vacina são 3 doses quando o paciente é introduzido a essa forma de proteção com intervalos de 21 dias. Então, se você conseguiu fazer uma dose na prefeitura, você complementa uma clínica particular as outras 2 doses com intervalo de 21 dias. A revacinação é anual e o que é também muito importante, o teste sorológico, ou seja, o exame onde diz se o paciente é positivo ou não para a doença, ele tem que ser feito antes da vacinação. Tanto quanto uma primovacinação, que é nesse esquema onde ele é introduzido, quanto nos anos posteriores esse exame tem que ser feito antes da vacinação. Outra coisa que é bem importante a gente deixar claro, a vacina não protege o animal contra a doença. A vacina protege o animal para que ele não tenha sintomas mais intensos caso ele entre em contato com a doença. E como que isso acontece? Como é que é feita essa transmissão? Através de mosquito. Então, o fato da gente ter um paciente, um cachorro ou um gato, porque leishmaniose também existe em gato, mas a vacina não é indicada para gato. Então, a gente ter contato com um animal que é positivo não significa que a gente vai contrair a doença porque a gente está perto. O mosquito tem que picar o animal contaminado e tem que picar um outro cachorro, picar um gato, picar uma pessoa. Então, o convívio, o contato não tem problema. A consciência da gente não ter animais doentes tem que ser coletiva. Então não adianta só uma pessoa vacinar ou só uma pessoa usar a coleira, que é muito importante o uso da coleira, não substitui a coleira ou a vacina. A vacina protege o paciente contra sintomas mais graves e a coleira protege porque ela funciona como repelente de mosquito. Isso tem que ser feito como um coletivo, a população aderir, porque com todo mundo usando a coleira, todos os cães usando a coleira, a gente repele o mosquito para outras áreas. Então não adianta, eu vacinei meu cachorro. Não é assim que funciona. Todo mundo tem que usar a coleira para que a gente possa repelir o mosquito da região. E não adianta só o nosso cachorro usar a coleira, porque se o nosso cachorro não for contaminado, mas o cachorro do vizinho é contaminado e o mosquito pica aquele cachorro, ele também pode transmitir para gente, para crianças, para idosos, para qualquer um, porque é mosquito. É como se fosse dengue, é um mosquito. Não confundam leishmaniose com dengue. Eu estou querendo dizer que o mosquito é responsável pela transmissão e não o contato direto. Outra coisa que a gente tem ouvido bastante como dúvida, já vacinei o meu cachorro, confundindo com a leptospirose. A leptospirose é uma doença transmitida pela urina do rato. São vacinas diferentes, são doenças diferentes, são esquemas de vacinação diferente, ação diferente, é tudo diferente. Então não confundam leishmaniose com leptospirose. Tem que ter as 2 vacinas? Tem que ter as 2 vacinas, tanto lepto quanto leishmania, tá? Pessoal, a leishmaniose tem tratamento, é um tratamento muito caro mesmo, muito complicado, porque o tratamento não implica que o animal fique curado. Muitas vezes o paciente pode ter recidiva dos sintomas da leishmaniose, mesmo depois do tratamento, e ele continua sendo um reservatório portador da doença para outros animais e outras pessoas, mesmo tratado, tá?
Voltando no assunto da vacina, é importante a gente salientar que entre essas doses, essas 3 doses com intervalo de 21 dias, até 21 dias, 30 dias depois da última dose, a gente ainda considera esse paciente numa área que a gente chama de janela imunológica, ou seja, ele ainda está suscetível a ser contaminado e ter sintomas. Então não é porque a gente fez uma dose da vacina que ele está protegido. Muitas pessoas também têm falado sobre isso. Ah, eu fiz uma primeira vacina e ele teve reação, mas a primeira vacina ele já está protegido, não vou fazer as outras. Não façam isso. Eles podem ter reação da vacina como qualquer outra, mas não quer dizer que com uma vacina ele tem um tanto de proteção. Não tem. Outra coisa que a gente tem ouvido bastante e eu tenho falado muito também em consultório. O pessoal tem falado que a recomendação da vacina é fazer o corticoide antes ou o corticoide junto com a vacina. Não indicamos uso de corticoide junto com qualquer vacina. Diminui a ação, diminui a potência da eficácia dessa vacina. Eu acredito que tenham pessoas que não concordem, mas é o nosso ponto de vista e aí fica a critério de cada um ter uma posição com relação ao uso de corticoide durante qualquer vacinação. O que a gente indica sempre é que seja feita a dipirona antes da vacina, da leishmania. É uma vacina dolorida, ela costuma dar mais reações e mais dores do que uma vacina normal, então a gente pede para fazer 1h30, 2 horas antes a dipirona em casa e continuar a dipirona a cada 8 horas depois da vacina por 1 ou 2 dias. Não temos tido problemas com relação à vacina, os animais ficam praticamente assintomáticos, mas pacientes que não são orientados, vira e mexe, acabam vindo com algum tipo de sintoma, um pouco mais intensos ou menos intensos. Ontem mesmo a gente atendeu um paciente que fez uma vacina de leishmania e veio com alguns sintomas de reação, que pode acontecer e não quer dizer que às vezes tem que interromper o protocolo, tem que melhorar muitas vezes o protocolo, cuidar de uma forma diferente no pré-vacinação desse animal, mas tem que ter alguns cuidados. Não deixem de fazer a vacina, não substituam a vacina pela coleira e vice-versa e vamos fazer uma proteção coletiva, gente. A leishmaniose está aí, tem muito caso positivo de humanos, muito caso positivo em cães. A leishmaniose mata gente, mata cachorro, mata gato e a gente tem condições de prevenir para não ter que lidar com uma situação mais grave lá na frente. Outra coisa, pessoal, a gente tem visto bastante também o pessoal fazer assim, compra a coleira, aí quando vai para uma chácara põe a coleira, aí quando vai passear põe a coleira, aí quando vai não sei para onde põe a coleira, chega em casa e tira a coleira. A coleira, ela faz a ação dela de forma contínua, ela vai liberando repelente na pele do cachorro de forma contínua. Então ele tem que ficar com a coleira o tempo todo, ele come, dorme, bebe, pula, brinca, ele faz tudo com a coleira. Então não pode usar só em alguns momentos, senão a gente não atinge a eficácia que a gente está esperando. Algumas coleiras têm efeito por 4 meses, outras por 6, outras por 8 meses, e aí o que a gente tem que fazer? A gente troca a coleira, tá bom? A gente também tem orientado bastante, tudo isso que a gente está falando para vocês é uma conversa que existe em consultório, é uma conversa que existe com os proprietários, não é uma coisa que a gente está inventando agora, a gente sempre orienta, tira a coleira da embalagem, pendura ela num varal, em algum lugar onde ela tome um vento, onde ela fique aerada durante uns 2 dias, depois coloca a coleira no animal. Algumas pessoas se queixam do odor das coleiras, a gente não percebe isso, mas algumas pessoas têm um pouco de sensibilidade, então deixa essa coleira no lugar aerado, coloca de forma fixa, mas justinha no pescoço, que não aperta e não fica pendurado, tem que ficar justo no pescoço, o pelinho fica por cima, ele esconde a coleira, não vai atrapalhar nada, tem uma fivelinha que você prende e corta o excesso, 2 dedos depois da fivelinha, corta o excesso da coleira, certo? Então vamos fazer a prevenção, vamos cuidar. Quem não conseguiu a vacina na prefeitura, façam a vacina de qualquer forma, é importante, tá bom? Obrigada, um beijão, até a próxima.